Olá, boa noite. Agora eu tô me vendo. Vamos lá, dona Érica, pode entrar. Cadê Érica? Cadê você? Tá aqui, chegou. Tô aceitando já, amiga. Calma. Muita calma nessa hora. Agora, né? Meu Deus! Ah! Gente, eu tava ficando nervosa, esse negócio aqui de só eu tá me olhando. Mas você tava se vendo? Você tava se Eu vendo? Mas você tava me tô me vendo vendo, também? amiga. Tô bem, amiga. Não, na outra, você tava se vendo e me vendo? Estava, Gente, então não é estava. possível, o mistério era comigo. Sério? Mas, ó, Ai, tá me agora vendo? Tá me tô te ouvindo? vendo, tô te vendo, aham, tô te vendo, tô te ouvindo. Ah, legal. Ótimo. Ai, o pior que eu não posso nem falar, cara, que vergonha, né? Aqui nos Estados Unidos passando por uma situação dessa. Pois é, logo aí, né? Que a Mas tecnologia é bem avançada, né, amiga? Aí você vem com um furo desse. Pelo amor, não vai. Miaunet, né? Isso Olha o aqui que que dá eu pra tô ficar aqui, ó. usando. Ei, isso aqui dá pra Doida ficar pra. usando a Vizinete. É a internet do vizinho. Da base que não tem muro, hein? Ai, gente. Então, Ah, aqui, assim, pra mim não aparece aquela de interrogação. Então, se o pessoal quiser fazer pergunta, aí vai aparecer só pra você. E beleza. clica no coraçãozinho aí, gente, para essa live ir para mais pessoas, tá? Eu acredito que vai aparecer também que eu tô online no meu stories, né, na minha página, eu acho. Vai, aparece Eu sim, espero aí que a aparece. Jerusa, a Ju que estava antes com a gente, comece a entrar. Então vamos Eu lá. tô Agora você mandando uns vai. aviãozinhos aqui. Eu vou enviar aqui Todo mundo que eu também. conheço. Mandando aqui pra geral, pra galera. E agora você vai fazer o inverso agora, o papel inverso. Ah, é, Que né? é, Ei, comandar a parada. Mas quem vai abrir a caixa sou eu ainda. amiga, agora sim, eu vou digitar. Quer que eu coloque o título da live agora ou Coloca, não? porque Pra depois. agora eu fiquei sem poder mexer, né? Então aí você coloca o título da live de hoje, que na verdade é uma série de lives que a gente vai estar fazendo. Separei agora, essa live não é para quem separou, tá? Não é só para quem está separada. Essa live é um trabalho também com prevenção, né, de relacionamentos. Dai, seja bem-vinda. Quanto tempo, né? Olha, Vanessa também, seja bem-vinda. Sara. Então, a gente vai abrir uma caixa, mais uma caixa hoje, na live de hoje. Vou esperar aí que ela tá super concentrada e eu tô doida para abrir essa caixa, que é muito interessante esse assunto para mulher e para homem também. Eita, saí mandando pra todo mundo, o É... pessoal vai já chegar aí. Já, Mana, seja bem-vinda. Eu já, quero deixa. lembrar Hum, rapidinho a caixa que a gente abriu semana passada. Eu queria que você falasse um pouco, bem resumido, sobre a live que a gente fez semana passada, só para dar uma pincelada, que foi sobre esse tema aqui. tá. Autoaceitação. Deixa eu. Autoaceitação. Deixa eu colocar aqui, separei e agora, né? Hoje é sobre. Deixa eu colocar aqui. Hoje é sobre. Eu não abri a caixa ainda. Eu quero que você dê uma pincelada Ah, rapidinho sobre a aceitação. então antes de eu colocar. Então não adianta eu colocar o assunto agora. Então bora lá. Autoaceitação, né? A gente conversou muito sobre a questão de você olhar mais para você, de você se priorizar, se cuidar mais. E na questão também de você aceitar você como você é de verdade. Uhum. Então, assim, a gente se descobrir quem nós somos de fato e de verdade, como Deus nos fez para ser, né? Então, às Uhum. vezes, Deus nos fez para ser uma coisa, e no decorrer da nossa caminhada, a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade, a gente acaba assimilando um pouco da identidade do outro, fazendo o que o outro gosta, né? Fazendo o que o outro quer, o que o outro deseja, e nisso a gente vai deixando nossos desejos de lado, nosso querer, nossas vontades.
E aí a gente vai perdendo um pouco nossa identidade. Como eu dei o exemplo, né, que eu não sabia nem o que eu gostava de comer. Eu não sabia qual era a minha cor, eu não sabia, a cor que eu gostava, né? Eu não sabia nada de mim. E Uau. foi aí que foi caindo minha ficha, assim, cara, eu não sei, eu não me conheço. Então eu não sabia qual era a minha identidade. Hoje, se você perguntar, eu tenho tudo na ponta da língua, mas eu parava para pensar porque eu não tinha a resposta. Eu ficava, é verdade, que cor que eu gosto mesmo? Porque eu não tinha, sabe? Eu não tinha esse. é, Eu sempre ia pelo que o outro queria, eu sempre fazia o que o outro desejava, o que o outro escolhia, entendeu? Ó, é engraçado Então, falar assim, a sobre isso autoaceitação é isso. rapidinho, Lene. Tem uma frase, na verdade é um poema, né, do Fernando Pessoa, que ele fala assim: eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e aquilo que fizeram de mim. Então ele fala que ele estava no meio daquilo ali, né? Ele se descobrindo Uhum, em quem ele é de verdade. E eu acredito muito nessa frase, nessa fala do Fernando Pessoa, que não é uma fala científica, né? Mas uhum. que quando a gente começa esse processo de se conhecer mesmo, de se descobrir, igual você está falando aí, da autoaceitação, você acaba se percebendo sendo pertencente aos outros, aos gostos e às vontades Uhum. dos outros, né? E se distanciando daquilo que É, de fato é a tua essência, aquilo que você nasceu para ser, né? Com a tua personalidade, exatamente. teus traços, teus temperamentos, teus gostos, que são Isso, únicos, né? Hoje a gente conversou um exatamente. pouco sobre isso. Eu falei, mas Uhum, quando a gente faz essa pergunta, mas quem é você? É um momento que a gente vê aquele silêncio, é cri, cri, cri. É é, muito comum, porque é, a gente nem para mesmo para pensar e que de fato quem nós somos e o que nós gostamos, né? Dentro dessa questão da autoaceitação é mais a questão da visão daquilo que eu sou, como que eu me enxergo, meus valores, né? Mas se aí exatamente. a primeira live que a gente fez, a gente falou sobre o autoconhecimento, e aí agora a semana passada a gente falou sobre a autoaceitação, que é bem parecida com a que a gente vai abrir a caixa de hoje, só que não é a mesma Uhum, coisa. Eu quero saber se eu posso verdade. abrir essa caixa ou você quer falar mais alguma coisa. Não. Ai, Então, a gente pode vai abrir fazer. a caixa de hoje. Eita, Autoestima. eita. Lene, como que você se viu, né, dentro desse tema que separei agora? Como que você se viu é, não se conhecendo e como que estava a tua autoestima no momento que você parou e se percebeu? Opa, eu existo, eu sou eu. Hum, Como que foi isso? Foi punk, foi difícil. Porque assim, a minha autoestima, ela não existia mais, né? Ela já. Um dia desse, amigo, eu tava até vendo uma foto minha, um pouco antiga, com 32 anos, o meu aniversário de 32 anos, e esse ano, né, eu agora em fevereiro, mês passado, eu fiz 40. Então, assim, se colocar uma pessoa ao lado da outra, nossa, é muita diferença. Eu Então, vi, é ali chocante. eu me lembrei, né? Eu me lembrei daquela pessoa lá da foto, aquela mulher ali, ela não tinha autoestima. Ela nem sabia, eu acho que era isso, porque ela não se amava de verdade, ela não se olhava, né? Então ela se abandonou, entendeu? Foi assim uma fase muito difícil para mim. E quando, como a gente falou na live passada, quando dá o estalo é quando a gente no meu caso, o estalo veio depois que eu separei, pô. Então assim, por que que eu esperei separar, passar por tantas situações, por tantas dores para acreditar em mim, para correr atrás de me amar, Uhum, sabe? uhum. Para entrar numa academia, fazer uma caminhada, para me cuidar mais, dar uma repaginada no visual. Eu não fazia nada disso. Então, assim, eu depois que eu separei, que eu vim fazer. Então, como a gente conversou semana passada, cara, não precisa esperar um divórcio para você fazer isso. Sim. Você Uhum. pode fazer isso dentro do casamento. Na verdade, você tem que fazer isso enquanto você, né, tem uma vida em Casado. família, você, né, tem uma vida em casal. É até bom porque você tem um parceiro ali que você pode fazer tudo isso junto. Isso é muito legal, sabe? E eu não tive essa visão, eu não tive essa sacada de fazer isso Uhum. no casamento. Então, assim, eu estava tão destruída por dentro que refletia o por fora, né? Então, eu não estava bem comigo mesma, eu não tinha identidade, eu não sabia qual era a minha missão, eu não sabia qual era o meu chamado, eu não sabia nem qual era o meu propósito de vida, eu não tinha ideia disso. Então, como que eu ia ficar por fora?
né? Eu não tinha como ser feliz, assim, comigo mesma, eu tô falando de mim, sabe? Uhum, Então, assim, uhum. nada a ver com o outro, entende? Logo que eu separei, também, eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da culpa. Eu colocava a culpa no meu ex. Ah, porque eu tô assim por causa dele, eu tô assim por causa disso, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Então, assim, cara, é muito fácil você culpar as pessoas, é muito fácil você culpar o clima, é muito fácil você culpar o presidente, é muito fácil você culpar sua pai, sua mãe, o bairro onde você mora, é muito fácil. E você nunca se responsabiliza por nada. Então, assim, muito fácil culpar o outro, Uhum. né? Então, na verdade, quando eu tive discernimento da autorresponsabilidade, mano, é nesse dia que eu abri a caixa da autorresponsabilidade, era que eu tava sozinha. Eu aprendi isso lendo um livro. Quando eu li aquilo ali, foi um choque. Tu sabe que eu fiquei assim, eu li, eu acho que umas 2 vezes aquele capítulo, porque foi um confronto É comigo chocante mesmo. mesmo. Eu não sabia que existia autorresponsabilidade. Eu não Uhum. sabia que isso existia. Então, eu fiquei assim, paralisada, sabe? Tipo Mas assim, qual cara, foi o momento que você parou e se a gente vai abrir essa caixa aí que você falou que ela é importantíssima da autorresponsabilidade, né? Mas eu acredito que é uma construção, né? A gente vai se é, construindo, ou também se desconstruindo, né? Mas, na verdade, é uma é. construção do nosso desenvolvimento. Seja bem-vinda, Silvia Jerusa, quem está entrando Ai, agora. a Silvia. Ei, Érica, rapidinho, uma paradinha aqui, porque a Silvia, ela é psicóloga e ela me ajudou a fazer as lives, porque assim, Ai, eu que não top. tinha coragem de fazer a live. Ela que me ajudou, ela que me deu as orientações. Então, assim, Silvia, obrigada, te amo, amiga. Seja Isso é muito, muito bom, porque no nosso processo de construção ou de reconstrução, acabam que vão vindo pessoas que vão nos ajudando nesse processo de, né, vão contribuindo. E eu penso sempre que ninguém entra na nossa vida por um acaso, porque as pessoas elas bem. têm o que nos acrescentar. Eu também falo muito que é muito essa questão de Deus, ele se revela a nós pelo relacionamento, né? Então, se a gente Uhum, conseguir ter essa visão saudável das pessoas chegarem na nossa vida e nos agregar e nos impulsionar, porque sempre vão ter pessoas, só que se a gente não quiser sair desse lugar, nada do que o outro possa querer fazer com a gente vai fluir. Então, que bom, igual você falou comigo outro dia, você acaba entrando num momento da vida da pessoa e que ela tá aqui naquele start ali. E aí, cara, é muito satisfatório. Então, eu imagino como essa Silvia, né? É, deve estar aí babando, te vendo, né? Te ouvindo falar, te vendo falar sobre isso agora com essa questão da superação. Eu acredito muito também, a Vládia também contribuiu muito na construção do meu novo eu. Cara, isso é top. legal. Você vê que isso é Obrigada, amiga. questão de pessoa, sabe? Pessoa não tem a ver com a questão profissional, porque é um psicólogo, Uhum, é um coach, né? É um é, psicanalista, é um pastor. Não, é pessoa. Você olhar realmente e tocar alguém como pessoa, né? Então a gente sempre fala isso, Elton, a gente sempre aprende quando a gente está fazendo alguma entrega, quando a gente está verdade. transbordando. Não importa, às vezes as pessoas elas talvez não se enxerguem dentro desse valor, mas as pessoas Sim, têm um valor e ela tem algo para contribuir com a gente o tempo todo, sim, né? Então exatamente. assim, eu já quero agradecer, né, as pessoas que entraram, que eu entrei uma hora antes para fazer a live, da louca, mas que estão aqui de novo, né? E assim, Hum. essa questão da autoaceitação, com a autoestima, que muita gente às vezes confunde, não sabe o que é uma coisa, o que é a outra, porque parece ser a mesma coisa, né, Lene? Mas o que eu quero Uhum, voltar à pergunta: qual foi o momento que você se percebeu uhum. se sentindo dessa forma, sem autoestima? Ou com a Já foi autoestima depois baixa? então, foi depois que eu separei, né? Foi depois que eu separei, porque assim, até então eu me preocupava com os meus, na questão de meu eu, assim, quando eu tava no relacionamento, eu não me preocupava comigo, como eu te falei, eu me Uhum, preocupava com o outro, uhum. com o bem-estar do meu filho, com o bem-estar então, o meu esposo, mas mas eu não tinha ideia assim, eu achava, amiga, olha só, que a autoestima estava ligado com a questão de eu me arrumar, Beleza, isso que eu ia te falar, porque isso é entendeu? muito comum, porque aí fala assim, ué.
Mas É. eu não te conheci uma pessoa relaxada, com aparência, Uhum, né? Você andava bem vestida. exatamente. Então, tipo assim, fala assim, É. quando a gente fala, por isso que eu quero frisar mesmo essa questão da autoestima, que as pessoas elas ainda acham, algumas ainda acham que a autoestima tá ligada com a beleza Uhum, ou com o autocuidado também, mas não é só isso, né, Lene? Porque aí é. entra esse povo, Não, mas eu tô não, ouvindo nada ela a ver. falar sobre isso, mas na época que ela estava casada, eu vi ela bem É, arrumada e ela já se tal. arrumava, né? Quando É, eu saía, né, eu botava o salto, né, amigo? Quando eu saía de casa, eu botava o salto. Então ninguém tinha noção. Mas como eu te sim. falei, eu vivia uma vida de, vamos dizer assim, eu fingia, né, que eu tava bem, mas só Deus sabia que eu tava por dentro. Eu tava destruída. Então, esse que é o lance da autoestima, porque a autoestima é como eu me sinto. A autoaceitação é como eu me vejo, né? E a Uhum. autoestima é como eu me sinto. Então, às vezes você pode estar todo mundo está te olhando de uma forma, mas como que você está se sentindo? A autoestima, ela tá ligada naquela avaliação que eu faço de mim mesma, né? Eu me avalio como que eu me sinto, Como né? que se sente, exatamente. Eu me sinto inferior, eu me sinto uma derrotada, eu me sinto uma frustrada, eu me sinto. Então, a autoestima tá ligada a isso. Não tem nada a ver com a questão de eu me arrumar, de eu ser vaidosa. Não tem nada a ver, sabe por quê? Porque, como eu falei no começo da live, tá conectado, o interior tá conectado com o exterior. Então, se eu tenho uma autoestima alta, né? O que que vai acontecer? Vai fluir, amiga. Então, assim, aqui fora vai só brilhar. Uhum, É automático, é natural, não é algo uhum, assim que eu vou forçar, entende? uhum, Não é algo assim que eu tenho que andar bem arrumada porque as pessoas têm que ver que eu tô bem. E isso eu uhum. era antes, quando a minha autoestima estava baixa. Mas depois que eu fiquei bem comigo, então isso acontece natural. Às vezes, quando eu tô sem maquiagem, amiga, as pessoas dizem, ai, tá tão linda sem maquiagem e tal. Porque eu não tinha coragem de sair de casa para ir na padaria sem maquiagem, pra te ter uma ideia. Eu tinha vergonha de como eu era. Então eu tinha autoestima muito baixa. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava no meu potencial, eu não acreditava que eu era bonita, eu não acreditava é, em tudo isso, entendeu? Então eu tava totalmente sem discernimento, sem conhecimento E e é engraçado, né? Porque fluía. está completamente ligado com o que você sente, a autoestima. Ela só tem relação com isso, com o que você sente. Porque essa ideia de que eu preciso. Como eu vou saber como que está minha autoestima? Quando eu preciso mostrar para alguém. Quando eu me É, arrumo, precisa. E é uma coisa que eu quebrei dentro de mim, muito forte, assim. Eu falo que eu tive uma criação de mulheres fortes, né? E que isso foi uma coisa que foi muito forte em mim, a questão da autoestima, que é a maneira que eu me uhum, vejo. A maneira como eu me vejo, sim, a autoaceitação. Eu fui trabalhada nisso, mas essa construção ela não foi completa, ela veio ser completa depois. E a questão de como eu me sinto, então, eu me sinto bem assim. Ah, eu me sinto bem relaxada, eu me sinto bem. Não importa o que os outros uhum, pensam. Isso é uhum, que é o saudável. É como é, eu me sinto, tá aqui de casa. Eu coloquei no outra live que eu fiz, de uma hora atrás, eu coloquei um filtro. Você sabe que eu me senti mal. Eu falei assim, cara, tem nada a ver comigo. Fui, tirei. Eu falei assim, eu tô gostando tanto do que eu sim, tô vendo. Eu descobri esses dias, olhando pro Tom, porque quando é dia de domingo a gente acorda mais tarde, né? E aí eu mudei a cama de posição, o sol tá dando bem em cima da gente, assim, no rosto. E aí eu olhei para ele esses dias no domingo e eu falei assim, nossa, teus olhos são claros, né? Isso aqui. Aí ele falou, ah, mas teus olhos também são claros. Eu nunca tinha prestado atenção na cor dos meus ó, olhos. Então, meu Deus. hábitos que eu vim criando, né? Quem já vinha acompanhando as nossas Uhum, lives, que eu já tinha falado, eu tinha um problema de me olhar no espelho, eu aprendi a me maquiar sem me olhar, passar batom. Eu sou craque nisso, uhum, passar batom sem olhar. Hoje eu gosto de ver. Eu me sinto bem. Aí entra a questão do se sentir. Eu me sinto uhum. bem, né? E tem uma atividade que depois, no final, eu vou passar para quem ficar no final, que é muito boa, porque traz essa valorização, você com você mesma. Não É tem a ver com verdade. ninguém, é você com você mesma, né? A Jus colocou aqui. Eu também fui criada por uma mulher forte, de autoestima elevada, e hoje eu crio minhas filhas assim. Só que é engraçado, porque isso é tão pessoal, isso é tão individual que a gente não consegue implantar em ninguém.
Eu não tenho como implantar na Manu uma boa autoestima. Eu tenho como trabalhar e ela vai ter que construir ela mesma isso dentro dela. Porque em alguns momentos ela vai se ver, sim, com uma baixa autoestima e ela precisa aprender que ela é humana e que ela vai trabalhar isso. E foi isso que aconteceu comigo. Por mais que eu vim dessa criação forte, né? Onde eu ouvia que eu era bonita do jeito que eu era, porque, tipo, eu não tinha corpo, eu era muito magra. E muito preta também, né? Muito escura. E assim, eu sempre estava ouvindo que você é bonita, sua cor é bonita, sua cor é única. Eu ficava assim, tipo, o que que ela tá falando? Tipo assim, não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo que eu era conflitante na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu acreditava porque era uma pessoa de influência na minha vida, e eu ficava assim, por que que eu não me enxergo da forma que ela tá falando? E aí eu comecei a me confrontar nisso muito e desenvolver isso. Então, é uma construção mesmo, né, Elaine, a questão da autoestima. Cara, é muito interessante isso daí, porque assim, ó, a gente acaba se comparando com o outro. Então, quando a gente está com a autoestima muito baixa, um dos sinais é a comparação. Como eu era, por exemplo, eu tenho que me vigiar muito nisso também, porque às vezes meu pensamento me leva a comparar com o outro. Opa, pode ir fora, O que né? passou Não tempos falou. fazendo, né? Fora. Sai fora, colega, eu tô em outro. Então, assim, eu me comparava muito e acabava, o que que acontecia? Como eu não tinha identidade, eu imitava o outro. Eu A fazia o que o outro cópia, né? fazia, eu vestia o que o outro vestia. Então, assim, ó, por exemplo, a minha mãe, eu vestia as roupas da minha mãe, os sapatos da minha mãe, as joias da minha mãe. Então, como eu não tinha identidade, eu acabava virando a Dona Yolanda inteira, entendeu? Então, eu era a Dona Yolanda, só que com menos idade. Então, assim, eu não tinha identidade, eu não sabia que roupa que eu gostava, amiga. As pessoas perguntavam, eu não sabia nem gosto de roupa, marca de roupa, essas coisas eu não tinha, assim, identidade, assim, tipo, um dia desse que eu vim descobrir meu estilo, porque nem isso eu sabia qual era o meu estilo, Uau. sério. E aí eu fui descobrindo, então, assim, de um ano pra cá, de uns 2 anos pra cá, pra te ter uma ideia, a minha irmã, ela gosta de usar tudo com tênis, tudo com tênis. E eu achava aquilo A Manu ridículo, também. eu brigava com ela, mana, tu vai encontrar com um cliente assim, então aquilo ali pra mim era inadmissível encontrar com um cliente e ela tava bem vestida, mana. E só que ela usava o tênis e aquilo ali pra mim tirava o glamour dela, né? Então assim, não tinha nada. Então, assim, só um exemplo para você ver como eu não tinha noção do que era estilo, do que era personalidade. Então, como faz parte da personalidade dela, ela é bem jovem, bem pra cima e tal, então tem tudo a ver com ela. Eu já não me via assim. Hoje, amiga, pensa que hoje tem. Eu já perguntei. Como que tá? É uma pergunta que eu fiz pra você hoje. Como que tá a tua autoestima hoje? Ela falou, não, foi muito demais ouvir isso. Nossa, minha autoestima tá boa demais. Eu tô até preocupada de me achar demais. E tem uma pessoa aqui que eu não consigo falar o nome. Ela já tá É fazendo dois Ingrid, comentários que ela tá dizendo assim: você tá é a linda, Ingrid. você tá cada É vez a minha mais amiga linda. Ingrid, que eu amo. A minha amiga cerimonialista, top demais, empresária, linda também, que ensina muito, a gente aprende muito com ela também, Ingrid. Um dia a gente vai convidar ela para fazer parte aqui de uma Vamos. live, para ela conversar um pouquinho com a gente. Então assim, é muito legal, porque nesse processo que a gente acaba vivendo do autoconhecimento, né? Do se conhecer e do se pertencer, a gente se depara com essa questão da autoestima, é quando você. Sabe, tem pessoas que são muito. Manu, por exemplo, Maria, tem dois tipos, né? Tem a pessoa que hum, ela é muito autêntica dentro da personalidade dela, dentro daquilo que ela hum, é, e ela traz tudo isso para ela, de todas as formas. E tem a outra que é a cópia, né? Ela tá sempre uhum, imitando os outros. E aquilo que ficou legal no outro, eu vou lá e imito. Só que nunca é, fica bom porque cópia é cópia, né? Original. uhum, Por isso que eu tô batendo muito nessa tecla hoje em dia. É questão de... Porque é o que eu tô recebendo também na mentoria que a gente faz, que é seja você mesma.
sabe? Então, Uhum. para mim, isso é o máximo, porque eu sempre gostei de É. ser eu mesma, sempre. Então, não tava, eu fui Uhum. trabalhando outras áreas em mim, mas essa questão de ser eu mesma, eu adoro meu nome, Uhum. diferente. Agora eu já tenho um monte de aqui nos Estados Unidos, então o que mais tem é Érica Fonseca. Mas É? tem Legal. muita. E Não tem então maldade aí, não. não tem, nunca vi. E é muito legal essa questão da originalidade, sabe? E a Manu, quando ela Verdade. nasceu, ela pequena já dava pra ver, quando ela foi escolhendo roupa, e eu falava assim, cara, essa menina não quer fazer o que eu falo, ela quer fazer o que ela quer. E assim, foi muito confrontante. É muito confrontante pra mim ser mãe da Manu, porque ela é muito original, ela é muito ela. Essa questão que você tava falando do tênis, a primeira vez Uhum. que ela foi sair, que ela tava de vestido, toda mocinha, ela largou um tênis, eu fiquei olhando e falei assim, que vontade de dizer assim, tira isso agora. E assim, cara, Sim, como assim? eu E acho aí eu fui isso. entendendo essa questão da hora, quer dizer, ela é ousada, não era uma coisa que eu era ainda, então eu fui muito trabalhada, igual a você falou, nessa questão de trabalhar Isso. através da vida Era dela, dois. sabe? Deus, ele é É, muito perfeito, exatamente. porque ela nasceu e ela conseguiu trabalhar esse em mim de uma forma muito original, sendo ela mesma. Sim. Não importa, eu não quero me vestir assim. E ela se vestia, eu ficava olhando. Assim, tipo, ela já pintou o cabelo de azul, já pintou o cabelo de rosa, já pintou, Uhum. já cortou curtinho, já deixou grande. E eu falo assim, Uhum. uau! São os encontros com você mesma, né? Você Uhum. se Sim. permitir. O Tom tá falando aí, ó o pai aí falando, puxou pra mim, verdade. Puxou mesmo. Tem uma amiga aqui falando, perguntando, né, se é a filha da irmã Yolanda, esposa do irmão Então, Walter. essa é a Sim, minha amiga. amiga! Essa é uma das minhas Eu, melhores eu, eu, amigas. sou eu, filha da Yolanda e É do isso Walter, eu mesmo. mesmo. A, Não a- acredito porque eu espero que você esteja vendo algo bom hoje, né? com certeza. Ela tem um olhar bondoso. Beth é minha amiga, eu conheci ela na minha adolescência, a gente é amiga até hoje, a gente se fala quase todo dia. Inclusive, eu já falei com Legal. ela hoje. E assim, maravilhosa, sabe? Essa caixa que a gente está abrindo hoje da autoestima, que às vezes fica parecendo que é coisa só de mulherzinha, né? Que não é coisa Uhum. só para mulher, Eu já ia te falar, não é coisa só para mulher. não é só de mulher. O Porque homem se o também tem. homem ele tiver a baixa autoestima, ele acaba dando um problema no relacionamento muito sério, né? Ó, Uhum. ela tá muito diferente. Vai só pra você ver, hein? Você tá dizendo assim que eu tô mais bonita, né? Provavelmente ela tá falando isso, sim. Se acha nessa Vlad. Mas, mana, eu não era assim, tá? Eu não era assim, não. Eu me achava. Se ela falasse, ó, por exemplo, um comentário desse Ah, antigamente, eu já ia ficar insegura. Entendeu? Eu já ia dizer, como assim, né? Eu me senti meio, entendeu? Hoje isso não me trava mais, porque eu tô tão bem comigo que isso flui, eu começo a brincar e tal, mas é verdade, amigo, não é brincadeira, mas é sério, entendeu? Eu tô falando, eu tô falando a verdade. É como eu me sinto de fato. Mas como tu disse, existe a questão do equilíbrio, né? Tudo com Sim, equilíbrio. foi o que a gente Tudo na nossa conversou vida hoje, tem que ter porque equilíbrio, né? acontece de você se autovalorizar demais, né? Porque a autoestima ela tá ligada com a confiança, com a autoconfiança, não é a confiança do elogio de alguém, é daquilo que É. eu vejo em mim, de como eu me sinto, né? Sim, Então, sim. você manter essa questão do controle ali, sem exagero, né? Se enxergando de uma forma saudável, isso é muito benéfico. Sim, ela tá Uhum. falando sim, você tá bem lindona. Legal, obrigada, amigo. Tá reluzente mesmo. Obrigada. Uma coisa Também que. Quais foram os sinais que você percebeu que você estava com a autoestima baixa? foi isso, né? Da comparação. Por exemplo, eu fui morar lá na casa da minha irmã, passei uns 8 meses morando com ela. Foi um divisor de águas na minha vida, porque assim, a minha irmã, ela é 10 anos mais nova do que eu. Então são duas épocas, são duas fases diferentes, né? Eu já Uhum. tô mais, né, mais velha há 10 anos, então eu tô com uma outra cabeça. E ela vem me trazendo essa pegada mais jovem. E aí eu comecei a observar isso. O que que eu comecei a observar? Não me comparando com ela, mas eu comecei a observar que eu tava ficando uma velha chata, ranzinza, assim. Eu tava Uma velha, 40 ficando. anos. Eu tava ficando chata comigo, sabe? Eu não me permitia, por exemplo, eu não me permitia usar um tênis porque eu achava que era coisa de jovem.
eu não me permitia usar uma bermuda jeans. Um exemplo que eu tô te dando. Então ela começou, não, mana, desencana. Se tu se sente bem, tu tem que usar. Então ela foi falando isso daí. Aí foi quando eu percebi que eu ainda tinha essa questão de não estar resolvida comigo mesma, a questão de eu não me incomodar com o que o outro vai pensar. Eu ainda tinha isso de me incomodar com o que o outro ia pensar, A entendeu? autoaceitação, né? Eu ainda tinha essa questão. Então, assim, eu fui me percebendo nisso daí, e aí eu fui trabalhando isso em mim. Ó, pra te ter uma ideia, antigamente, eu não. Se eu fosse cortar o meu cabelo, eu perguntava para umas 10 pessoas primeiro. Cara, o que que tu acha se eu cortar meu cabelo? O que que tu acha se eu cortar meu cabelo? Porque eu queria saber o que que o outro ia pensar, né? Hoje não. Hoje eu meto na minha cabeça, rapaz, eu acho que eu vou cortar meu cabelo, eu vou ficar bonita de cabelo curto. Porque eu amo cabelo curto. Aí eu fui lá e cortei. Aí depois eu fui lá e pintei de rosa, né? Tem um Ó, pedacinho agora que rosa no eu meu. vi. Não tinha visto, não. Então, assim, hoje a Vlad, ela se permite, sabe? Hoje a Vlad, ela se permite sem aquela questão de arrogância, de prepotência, não. Ah, agora eu sou eu e pronto. Não, não é isso. Mas se eu tô com vontade de fazer e eu acho que é bom pra mim, eu vou me sentir bem, eu faço, sabe? Então, é muito por aí também, né? E também tem a questão da contemporaneidade, né? Vamos supor, hoje você está com 40 anos. E aí, você fala assim, eu vou me permitir, né? De repente tem alguém virar, eu vou me permitir. E aí você entra no outro extremo, que é da falta de noção. Por quê? É. Tem coisas que nos cabem, né? Eu sou uma mulher, eu fiz Uhum, 42 anos esse mês agora que passou. Tem coisas que nos cabe usar, outras não. Entendeu? uhum, Então, ser resolvida com isso também é muito bom, porque você pode sim ser elegante de tênis, de short, de bermuda jeans, de calça rasgada, de macacão. Você consegue ser uma mulher elegante, uhum, bem sim, vestida, de boa, mas não uhum, ridícula. Porque se você perde essa noção e entra naquele achismo de se supervalorizar, que é diferente da uhum. autoestima, né? Se supervalorizar, aí dá ruim. Porque aí você É passa por verdade. ridícula, né? Ou então entra É, na falta da contemporaneidade. Você tem, como eu, né? Eu acho que você falou isso na outra live também. Tá com 20 anos vestindo roupa de mulher de 40. Pelo amor de uhum, Deus, né? Eu é, nem preciso falar como que era feio. uhum, Então não realçava. Mas pra mim, eu tinha uma visão meio equivocada de mim. Eu achava que tava bom aquilo ali. Até um dia que eu ouvi, você estava até comigo nesse dia, a gente estava em São Paulo. Um dia que eu ouvi um comentário e aquele comentário me deixou desconfortável. E eu descobri um poder que eu tinha na minha mão. Eu consigo mudar o que eu sinto. Eu consigo mudar aquilo que me afeta. Então, aquele comentário que de repente podia ter vindo de uma forma destrutiva para mim, eu peguei e falei assim: cara, eu não tô me vendo. E eu passei a me uhum, observar na minha maneira de vestir. Não foi para querer me parecer com alguém, mas foi só para mim olhar assim: cara, é isso mesmo? Eu não estou uhum, me vendo, não estou me percebendo. E ali começou um processo de autoconhecimento, de eu me ver, porque eu não conseguia me enxergar. Eu estava tão assim, despreocupada uhum, com quem eu era, que tipo assim, eu era tão eu que eu não prestava, até eu passava despercebido, que é uma coisa que eu gosto de falar também, que é os nossos esconderijos. Que aí por isso que eu falei da caixa. São as caixas que a gente coloca as coisas e guarda e finge que tá tudo bem, que às vezes não tá tudo bem. é A verdade. gente, a gente é muito perito em esconder as coisas da gente, né? Então eu fui É, escondendo coisas em mim que eram desagradáveis e eu fui colocando ali. E aí eu fui depois trabalhando. Esse foi o primeiro choque, eu acho que foi a questão do vestir, né? Foi quando eu falei assim, verdade, eu tô me vestindo assim, nada a ver, não era eu, era a minha tia em mim, né? Hoje tem muita roupa que eu uso que parece com as roupas dela, quando ela tinha 40 anos, né? uhum, Hoje ela tem 60. Então, assim, essa questão da contemporaneidade, você viver esse tempo, hoje eu já me permito. Ela provavelmente, por exemplo, ela não usa cabelo grande, o cabelo dela é totalmente cacheado. Eu já gosto de cabelo grande, tem época que eu tô de cabelo grande. Sempre no inverno eu tô de cabelo grande, quando vai chegando o verão eu corto e fico com ele bem curto. É igual você falou, uma coisa que eu fui me permitindo, é o que eu gosto, é o que eu quero. A primeira vez foi um choque para mim, que eu olhei pro meu cabelo no chão e falei, o que vai ser da minha vida? Eu acho que o meu poder tá nesse cabelo. Depois, não, eu olhei e falei assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Tava tão é, bom, isso né? mesmo. Traz um bem-estar tão bom e a forma que você Uhum, se enxerga mesmo. Acho que está é, muito ligado é a forma que você se sente
quando você se olha no espelho, você se enxerga dentro também de você, aquilo que você sente, né? A questão também é que eu comecei a descobrir que eu não tinha autoestima, que não, eu não estava bem com a minha autoestima. Eu não me avaliava assim de uma forma boa. Eu sempre me criticava, eu sempre achava um defeito em mim, mano. Uhum. Eu nunca me elogiava. Hoje, para você ter uma ideia, um dia desse eu até fiz um storyzinho. Hoje eu acordo, quando eu chego no meu trabalho, eu procuro um versículo, uma palavra, para que eu possa ler durante o dia todo. Uhum. Eu Meditar. escrevo, eu escrevo um bilhete para mim. E eu Uhum. coloco assim, te amo, né? Por que que eu tenho que esperar o outro escrever um bilhete para mim? Eu vou escrever, amigo, bilhete para mim. Aí eu escrevo uma palavra da Bíblia, ou uma palavra que eu ouvi alguém ministrando porque eu sempre assisto uma mensagem no YouTube. Aí uma palavra mexeu comigo, puxa, eu achei uma sacada bem Uhum. legal. Eu escrevo aquela palavra e coloco ali, né? Eu colo ali no meu calendário e eu passo o dia todo lendo aquilo ali. E coloco embaixo assim, te amo, porque eu escrevi pra mim. Então, assim, Uhum. quando que eu fazia isso? Eu achava, antigamente, se eu fosse fazer isso, eu ia dizer, tá louca, É. tá, Nossa. pirou de vez. É. Surtou. Então, sempre assim, procurando fazer alguma coisa para eu me sentir melhor. Mas eu faço, entendeu? Eu procuro fazer isso, porque antigamente eu sempre colocava essa responsabilidade na mão do No outro. Eu esperava que o outro fizesse algo E para eu me sentir geralmente melhor. esse outro, quando a gente está num relacionamento, é o marido, é o namorado, é a Que era o namorada. meu caso, entendeu? Que era o meu caso, né? Eu sempre, como eu te falei, o poder da responsabilidade é tremendo, porque eu sempre cobrava dele isso. Eu sempre cobrava, tu não faz isso pra mim, eu faço pra ti, mas tu não faz pra mim. Eu faço tal coisa e tu não faz. Tipo uma prestação de conta, sabe? Então, assim, cara, por que que eu fiz isso? Eu não tinha que ter feito isso. Então, assim, muita coisa que foi erro meu, que se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, que eu tivesse esse ensino que eu tô tendo hoje, esse aprendizado, esse conhecimento que eu tô tendo hoje, mana, teria tudo sido diferente. Eu Tudo acredito. teria sido diferente. Eu não estaria longe do meu filho agora, sabe? Eu estaria com a minha família ainda, formada, com as lutas normal, mas eu não estaria sofrendo tanto, né? Porque assim, a dor de divórcio é uma dor, vamos dizer assim, uma vez eu estava estudando, ela é comparada à dor de um luto. Só que ela é muito pior, Ela porque precisa até, inclusive, Helene, ela precisa ser vivido o luto do divórcio. Não sei se você sabe disso. Mas por ela ser semelhante, a dor que você sente semelhante à dor de uma perda de uma pessoa, o divórcio ele precisa de um tempo para você também viver aquele período do luto. Só para Uhum, você ter ideia do quanto você é afetado, né? Por isso que eu falei assim, a gente não, a ideia porque assim, quando eu coloquei esse tema, eu acredito que até pessoas pensaram que eu estava separada, né? uhum, Separei agora. Mas a questão é impactar mesmo para chocar uma realidade que às vezes a gente, como casada, é a primeira coisa que a gente pensa no momento que a gente está numa crise. Ou com a gente mesmo, né? Porque a uhum, gente vive as nossas crises pessoais, ou com o outro, né? Com o outro. Essa questão que uhum, eu falo até que é uma coisa aprendida. Eu aprendi na igreja o seguinte: eu casei para fazer ele feliz. Cara, um tempo, uns anos depois de tanto viver crise no meu relacionamento, parece que deu um estalo assim na minha cabeça. Cara, isso tá pesado demais. Isso tá pesado demais. Esse fardo eu não posso carregar. E eu entendi que quando eu comecei a me descobrir, isso foi em 2008, 2009, que eu vivi esse processo. Foi uma das piores crises do meu casamento. E eu acordei para mim, fichas começaram a cair. Eu falei assim: essa responsabilidade é minha. É muito injusto eu colocar na mão de alguém o dever de me fazer feliz. Porque se ele tem o dever de me fazer feliz, então eu também tenho o dever de fazer ele feliz. Então quer dizer que eu casei para fazer ele feliz. Como que você vai fazer alguém feliz se a pessoa mal se conhece? Como você falou aí, você casou, você não sabia nem qual que era o seu gosto, você não sabia sua cor, provavelmente uhum. qualquer comida, qualquer lugar tava bom. Não, não é qualquer lugar tá bom. A gente aqui não quer falar ou a gente não sabe. Então a gente vai É. viver insatisfeito sim, e a gente vai trazer isso para dentro do nosso relacionamento, né? Então foi um momento de eu trabalhar em mim. Quando eu comecei a trabalhar isso em mim, meu casamento começou a melhorar. Em 2013 eu saí de Manaus e fui morar no Rio, e ali foi o up do meu relacionamento porque eu estava vivendo um outro nível de relacionamento.
Porque eu comecei a me olhar e a me cuidar, viver essa questão da autoaceitação mesmo, da autoestima. Isso me fez bem e automaticamente foi fazendo bem para ele. O que que eu entendi? Que eu preciso ser feliz. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu tenha Verdade. vida e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. E essa obrigação não está nele. Não tá. E ainda que eu me separasse de fato e viesse ter outra pessoa, o que que eu iria fazer com essa mentalidade? Transferir todos os meus problemas pro outro. Eu só ia trocar de Verdade. marido. Ia ser tão frustrante, porque eu trabalho com casais, já trabalhei, né? Hoje eu não estou fazendo esse trabalho, mas já trabalhou com casais. E o que a gente mais via eram casais que se separaram e estavam em um outro relacionamento vivendo a mesma frustração. Por quê? Porque acredita que o outro precisa te fazer feliz. Então, se o outro precisa te fazer feliz, você também tem que fazer. E você não consegue. Aí você fica o tempo todo, cara, tudo que eu faço tá errado. Era só o que eu ouvia, né? Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá Uhum. errado, eu não consigo te suprir, eu tô pensando em fazer uma coisa, e de fato, você quer agradar uma pessoa que nem sabe como ser agradada. É pesado É, isso. É muito é, pesado e é muito injusto. Sabe, dentro dos sim, relacionamentos, isso é muito injusto. E é uma das coisas que mais dá divórcio. exatamente. Quando os casais Ó, não entram num bom senso. tu falou aí, né, na questão da pessoa, cara, não sei mais o que que eu faço para te agradar. Eu era assim, eu era assim. Então, eu até contei um pouquinho da minha história na primeira live, eu vou falar aqui Uhum. rapidinho. Logo que eu separei, eu caí num erro, assim, que hoje a Vlad já vê que foi Hoje você um erro. consegue. Uhum. Hoje eu consigo identificar isso, que foi de já me envolver no novo relacionamento, assim, na fila já. Engatou já na outra, entendeu? Separou, já engatou. Então, assim, eu não me permiti viver o luto, como você tá falando. Ter É. aquele momento do luto, de se recompor. Agora eu vou respirar, e agora o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar em mim, vou me cuidar. Não, eu não me permiti isso. Eu já queria, né? Eu queria provar para mim mesma que eu era capaz de ser feliz com alguém e tal. Uhum. Tem essa questão. Só que com o decorrer do tempo, com esse outro relacionamento, você falou isso daí me fez lembrar. Ele falou exatamente isso, Vládia. Cara, eu não sei mais o que fazer para te agradar, É muito para te ver o pesado, nível, cara. É muito para pesado. te ver o nível como que eu tava. Eu tava frustrada, infeliz e eu já tava levando tudo isso. Quer Pro dizer, outro relacionamento. ó, a educação que eu tive foi uma educação, né? Tá, peguei aquela educação, peguei tudo aquilo, eu não estava bem comigo, eu não Uhum. tinha, como eu te falei, eu não gostava do meu nome, eu não gostava da minha cor, não gostava do meu cabelo, não gostava da minha estatura, não gostava. E aí eu entrei com tudo isso dentro do casamento. Uhum. Aí passou tudo isso, aí foi piorando uma bola de neve, né? Aí eu não descobri, eu não sabia o que era autoconhecimento ou autorresponsabilidade, não sabia de nada disso. E aí a bomba explodiu, pô, separei, veio o divórcio. Aí eu entrei num novo relacionamento já com toda essa carga, com toda essa bomba. Aí, tem como dar certo, amiga? Não Não tem. tem. É Não tragédia tem como dar certo. anunciada. Isso é uma tragédia Exatamente. anunciada. Você se relacionar com outra pessoa sem se curar do outro é tragédia anunciada. E mais a tragédia, ela é maior ainda quando você não se conhece. Porque você vai colocar um peso. A Jerusa até colocou aqui, Uhum. verdade, que eu sempre digo, se todos fizerem sua parte, ninguém carrega um peso extra. Porque não é nem peso extra mesmo, é peso total. Sabe? Porque É, é muito pesado. E um dia, há é. muitos anos atrás, eu coloquei isso e foi chocante. Eu choquei muitos amigos com uma foto minha com um tom que eu coloquei na internet, no Facebook na época, quase não tinha Instagram. Eu não dou a ele o direito de me fazer feliz. E eu estava vivendo o meu momento, porque eu estava já no processo de autoconhecimento, muita gente não sabia, e aquilo ali chocou muita gente, inclusive de dentro da igreja. Porque não Uhum. era o que eu ouvia dentro da igreja. Mas eu não dou, eu tirei, porque é pesado. Mas reconstruir isso, eu tive muitos comportamentos de exigência ainda. Mesmo eu tendo essa fala, mesmo eu tendo consciência de algumas coisas, eu ainda exigia. Até que um dia eu vivi uma das crises também grande, que foi de aniversário. O Tom ele é muito esquecido, ele é muito desligado. Muito desligado. E ele não passou batido. E aquilo me feriu muito. E eu fui perguntar por que, que eu estava tão machucada? Por que, que eu estava sentindo tanto? Né? E ele falou, mas no Uhum. outro dia eu faço. Você quer dizer para mim, não, tem que ser hoje, tem que ser hoje. E eu fui, cara, eu pedi para ele sair, eu me ajoelhei, comecei a orar. E eu falei, Deus, me mostra o que está dentro de mim, porque eu estou sentindo uma dor que eu desconheço. E aí Deus começou a mostrar como que eu estava. Não, e Deus falava assim, não tem nada a ver com ele, é você. É o que aconteceu com você. Cara, foi chocante. Eu chorei tanto que eu fiquei com a cara inchada. Chamei ele, chamei meus filhos, porque
É o que eu falei outro dia, se eu não tô bem, a minha casa toda não fica bem. Eu preciso estar bem, eu já entendi isso. Chamei ele, chamei a Manu, chamei o Natan e pedi Uhum. perdão, chorando, sabe? Eu falei assim, me perdoem porque ninguém tem o direito de me fazer feliz. Então não vai Uhum. ter nada. Se você é insatisfeito com você, com as suas dores, se você não se enxerga a questão do esconderijo, né? Da caixa que a gente vai guardando as coisas. E se você não bota para fora aquilo ali, você vai viver uma vida sempre cobrando dos outros aquilo que o outro não pode dar. Não pode Exatamente. dar. Porque o outro até quer dar, mas é na limitação dele. Hoje eu falei sobre Uhum. reciprocidade, né? Uma pessoa, e eu falei, sabe o que é a reciprocidade? Não é você dar no mesmo jeito. Porque, tipo assim, ah, eu tô te dando bom dia, você tem que me dar bom dia, isso é recíproco. Não, recíproco é você querer me dar. Recíproco é o sentimento. Não é a Uhum. forma da entrega, mas é a entrega. Só que se eu tiver adoecida, nas minhas emoções, eu vou querer receber da mesma forma que eu dou, no mesmo tempo Uhum. que eu dou. Só que o outro tem um outro tempo. E aí eu nem me Sim. conheço dentro do meu tempo, então isso tem acontecido muito, isso aconteceu dentro do meu relacionamento, a gente tem trabalhado isso, não é fácil, não tô aqui para Uhum. dizer que o meu relacionamento é maravilhoso, não é maravilhoso, quem tá perto de mim sempre soube disso, é desafiante, mas é satisfatório porque te ajuda no desenvolvimento pessoal, se Sim, você quiser. sim, verdade. Exatamente. Até porque um equilibra o outro, né, É, amiga? Um é. é uma coisa, outra é outra, vai lá e equilibra, né? Então, por isso que a gente precisa do outro, precisa dessa comunhão, tanto no relacionamento conjugal, quanto na amizade, quanto na igreja, quanto no trabalho. Então, um é equilíbrio do outro. Olha, minha pastora! Oi, pastora Lígia! Seja Seja bem-vinda! bem-vinda. Ai, que bom você estar por aqui. Pois é, amiga. Então, assim, a gente ser nós mesmas não é fácil, porque porque a gente fica no começo. Eu ficava muito perdida. Quando eu comecei a ouvir sobre isso, cara, você tem que ser você, a tua identidade, aí eu comecei a entrar em desespero. É, E primeira, agora quem normal. eu Isso, sou? E cara, isso é agora, meu comum de Deus, quem eu todo sou? mundo. É a Eu pergunta, fiquei quem é doida. você? Ela é desesperadora para muita gente. Foi punk. Mas daí Deus foi tratando, abrindo umas caixinhas aqui, outra ali, outra ali. Continua abrindo, né? E tratando, todo dia é uma cura, todo dia é um aprendizado, todo dia é uma transformação. Mas graças a Deus, amiga, assim, mais longe eu já estive e o Sim, Senhor tem me ajudado muito. Jesus é muito bom comigo. Como ele foi bom comigo demais, colocando pessoas assim, cada fase incrível. Cada fase é. ele foi colocando uma pessoa certa, sabe? Então aqui, eu tô aqui em Itajaí, tudo, e agora minha pastora entrou aí. Nossa, minha pastora já me ajudou muito logo que eu cheguei aqui também, assim, uma bênção na minha vida. E agora você, né, amiga Érica, assim, do Surgiu do nada nada. não, do nada não, Nunca não é do nada, existe. né? Não, nunca é do nada, Nunca é do não. nada. É Deus, E assim, mano, é Deus. é muito bom, porque, claro, você contribui para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento pessoal, porque a gente lida com as dores das pessoas e a gente acaba enxergando coisas na gente que também precisam ser trabalhadas. Eu acho que esse é o fantástico do Uhum, relacionamento, sabe? E essa questão da exigência e outra que eu aprendi, essa questão do ver o outro como ele é também. Eu acho que esse é o grande segredo do autoconhecimento. Quem não uhum, entende, quem não sabe o autoconhecimento, não entende o quão benéfico ele é. Porque a partir do momento que você se conhece, você também aprende a respeitar o outro. E eu falo, respeitar o outro não é deixar o outro fazer o que ele quer de você. É dizer, peraí, até aqui você pode ir. Porque eu te respeito, você pode falar até isso aqui pra mim. Porque eu te uhum. considero, mas eu também me considero. Você consegue ver os dois lados, sabe? Quando você não se conhece, você acaba deixando o outro te maltratar para você ter alguém para quem culpar. Porque a gente Uhum. acaba sendo covarde com a gente mesmo. Sabe? Então, É, essa questão da culpa que você fala, ela vem por conta da consciência mesmo. Porque como a gente tem comportamentos inconscientes, quando a gente acorda, vem, a primeira coisa que vem é a culpa. Por que que eu deixei isso acontecer comigo? Aí vem aquele peso. Só que isso trabalhado, isso tá também falhando, Érica. tá falhando? É, você deu, acho que é o teu gato net aí que deu uma falhada. Minha vizinete. Mas é isso, assim. E o que que você pode falar, Lene, hoje para as pessoas que estão dentro de um relacionamento, seja de casado
ou seja, de Uhum. namoro, ou seja, de noivado, nessa questão da autoaceitação e da autoestima? Assim, tu falou aí na questão de ser namoro, de ser casado. Então, assim, para quem tá solteiro, namorando e tal, então eu sempre costumo falar o que eu aprendi, né? O divórcio começa no namoro. Não Então, acredito. já é uma fase extremamente importante de a gente analisar, avaliar cada item, não se enganar, sabe? Eu me enganei muito nessa fase, porque eu achava que eu conseguiria mudar o outro, né? Então, naquele período do namoro e do noivado, eu tive muito tempo para pensar e dizer não, porque eu já tinha visto e analisado que aquela pessoa Uhum. não era boa, eu me encontraria com ela assim de fato, conexão de fato, não. Tinha muitas situações entre a gente que não batia, né? Mas eu ficava me enganando, não, mas quando eu casar, isso não vai ser assim, não. Pera lá, que quando eu casar, esse negócio vai mudar. Então eu tinha isso dentro de mim. Eu achava que depois do casamento eu conseguiria meter a banca e botar ordem no negócio e isso tudo iria mudar. E nada, amiga. Eu quebrei foi a cara, entendeu? Porque a gente não tem esse poder. Não tem. E aí veio a frustração, né? Porque eu fiquei lutando contra os defeitos do outro. Quando, na verdade, eu tinha que trabalhar os meus defeitos. Entendeu? Então eu não tinha essa ideia, eu não tinha esse discernimento, sabe? Essa sabedoria, essa inteligência. Então, assim, isso é equilíbrio emocional, isso é inteligência, essa sabedoria. A gente Uhum. tem que usar. Poxa, se eu tô vendo, eu tô no namoro, e eu tô vendo que realmente eu preciso de ajuda, eu preciso me aprofundar mais em mim mesma, me curar, abrir algumas caixas e me curar, eu acredito que não é hora de avançar num relacionamento. É hora de você avançar no relacionamento consigo, no Uhum. relacionamento com Deus, né? Se firmar no Senhor, porque, mano, sem Deus não dá. Não tem como. Eu já me afastei de Deus, eu entrei no relacionamento, como eu te falei. Assim que eu separei, eu entrei no relacionamento e ali eu me afastei completamente da presença de Deus. E ali eu só me meti no buraco ainda mais fundo. Então, depois, para eu sair de lá, amiga, foi punk. Foi punk. Então, assim, a pessoa que tá, né, num relacionamento é buscar isso, não pro outro. Sim, Ah, eu vou buscar um psicólogo para ajudar o meu marido. Não. Busque para ajudar você, né? Porque quando você estiver bem consigo mesma, quando você estiver com inteligência emocional, com equilíbrio, né? Que você estiver bem, você vai saber exatamente o que fazer, como ajudar, não com palavras, sabe? Às vezes um comportamento que você vai mudar, opa, o outro já vai, ó, já vai começar também a se alinhar com você, adequar e até mesmo a pedir ajuda de você. Ele vai exatamente. chegar ele vai chegar com você e vai dizer, olha, o que está acontecendo? Você está tão bem, tô vendo que você mudou, você está bem, me ajuda, eu quero mudar assim. Então a pessoa ela vai começar a reconhecer também que ela precisa de ajuda também, mas que a intenção de você buscar ajuda não seja essa, de que o outro, eu vou mudar porque para que ele mude, Ou não. então para salvar, né? É uma ideia também que é muito criada, né? Eu vou salvar, eu vou procurar ajuda para salvar o meu relacionamento. E aí fica aquela coisa, de novo, do auto-engano, que você vai lá e faz não por você, você faz pelo outro. Aí É. você busca algo pelo outro. Mas Uhum. cara, Sempre pelo outro. isso é muito sério que você está falando, É. porque os sinais no relacionamento, eles sempre vão ser dados. A questão é que a gente Uhum. se cega, a gente se engana porque a gente quer. É. E É. outra, quando você só namora ou quando você é noivo, você não é obrigado, que a palavra casamento eu acho que nem entra essa palavra obrigação, né? Não é uma obrigação. Mas quando você está casado, você não pode dizer assim, agora vai embora para sua casa, para casa dos seus pais. Você não tem, você tem que aprender a se resolver ali dentro dos seus conflitos. E você vai ter que dormir Uhum. com uma pessoa que está ali conflitando com você toda hora. Então você vai ter que aprender a se resolver, não resolver. Porque antes eu conversava assim, eu conversava para ele se resolver comigo. Não era eu me resolver, entendeu? Ele tinha que se resolver comigo. A gente entra nessas paranoias e não estar bem no meu relacionamento não me deixava bem comigo. E não me deixava bem com os outros. Então, tipo assim, eu fechava minha cara, se eu não tivesse bem com ele, dava para ser visível, eu não ia para os lugares com ele. Hoje não. Hoje uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? Uhum. Eu tô bem independente dos meus problemas.
eu estar bem não quer dizer que eu não tenho problema. Muito pelo contrário, eu tenho muito problema. Mas eu preciso estar bem comigo mesmo. Isso faz parte da É, autoaceitação, da autoestima. Como eu me sinto, é. como eu me entrego. Então, o dia que eu não tô bem, e aí, igual eu tava fazendo uma live com a Érica Mota, cabeleireira top, e ela falou um pouco sobre isso. Ela falou, amiga, o dia que eu não tô bem, eu paro, né? Vou desço pro meu estúdio e lá eu vou me maquiar, lá eu vou ter um tempo para mim. Isso é importante. Você É, existe, né? sim, Você existe. Às vezes, eu acho que foi ela que no agora, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ela se deu flores. Cara, eu achei aquilo fantástico. E ela ah, colocou lá, legal. não fica esperando algo por alguém. Eu falei, cara, é isso, sabe? Porque, Uhum, mas é coisa que a gente não aprende, né? Assim, a nossa é, geração, nossos filhos já vão aprender, mas os anteriores não. A gente agora está se ouvindo falar muito sobre autoconhecimento, que está enfadando. Tem gente que nem quer saber mais de autoconhecimento. Mas as pessoas que estão uhum, vivendo esse processo do autoconhecimento, cara, são as pessoas que estão aí escancarando a alegria, sabe? Vivendo é a verdade. vida, sendo contagiado e contagiando pessoas. E isso, para mim, é fantástico, sabe? Uhum, verdade, verdade. E assim, é um trabalhar diário, né? É um trabalhar diário, né? Hoje, como eu te falei, eu já avancei bastante, mas hoje eu ainda tenho que ficar. O que que eu paro hoje? O que é legal, Eric, é porque eu paro para trazer a consciência o porquê que eu tô me sentindo assim. Antes eu não Uhum, pensava nisso, eu uhum. ia atropelando, se estivesse na minha frente, entendeu? Eu não tava bem, não fala comigo que eu não tô legal, não. Hoje não. Eu paro, eu tô chateado, um exemplo, eu fiquei triste ou chateada com alguma coisa, aí eu paro, opa, peraí, por que que eu fiquei assim? O que que Isso, cara, aconteceu? essa Aí eu pergunta ela volto, é fantástica. aí eu volto a fita, opa, volta a fita aí eu começo a tentar lembrar aí eu me lembro. Às vezes é um pensamento, Érica. Não Sempre foi é nem ninguém pensamento. que. Não foi alguém que foi lá e me Ai, maltratou, me chega a ser ridículo, bateu. né? Não, foi um pensamento, cara. Olha só pra te ver. Aí eu, opa, não, peraí, que esse pensamento não vai me derrubar hoje. Não vai me derrubar, não vou deixar isso me deixar triste. Aí eu vou começar a trabalhar em mim mesma. Então. Então, eu aprendi a conversar comigo, coisa que eu não fazia antes, né? Mandar bilhetinho pra mim, me permitir algumas coisas que eu não me permitia. Essas coisas que eu tô te falando, isso faz parte da autoestima, é aquilo que faz eu me sentir bem. Bem, Olha só, o que você falou aí de ficar sozinha, eu odiava ficar sozinha, Érica. uau. Eu não suportava ficar sozinha. Pra mim, me dava nervoso. Quando chegava sexta-feira, já começava a me dar fadiga, me dar nervoso. Aí eu já começava a ligar para uma amiga, uma prima, uma irmã, alguém, já para fazer uma programação para o final de semana, ou para sexta ou para sábado, porque eu não queria ficar em casa. Eu topava qualquer coisa, Érica, mas eu não gostava de ficar em casa sozinha, porque eu ficava triste. Eu não amava a minha companhia. Hoje, amiga, hoje oh, meu Deus, mas todo mundo, eu quero Eu tenho cascar. uma amiga que ela fala assim, ai, amiga, ela fala, ai, amiga, eu tô sozinha hoje. Ai, graças a Deus. Ela tem um casal de filha. Graças a Deus, eu tô sozinha. Ela, eu amo tanto ficar sozinha. Cara, não, olha, eu vou te falar, todas as pessoas que eu conheço que vivem esse processo do autoconhecimento têm a mesma linguagem. É Amam a incrível, né? companhia. Cara, o tempo que fica É, só é é incrível. prazeroso, é gostoso, É, sabe? Então, é. como que eu vivo esse processo do autoconhecimento? Se perguntando, sabe? Ao invés de jogar a culpa em alguém, Uhum, por que que eu tô me sentindo dessa forma? Por que que eu tô me sentindo inferior, fulana? uhum. Né? Por Sim, que que eu tô me sentindo é, abandonada? Porque tem um porquê. E esse porquê não tá no sim. outro, ele tá dentro de nós. É só que a gente quer tirar essa dor e jogar em cima de alguém, né? É, É tem que mais abrir a fácil. caixa, amiga, é porque a gente não quer abrir a caixa porque dói, Dói. entendeu? Dói, mas tem que abrir, né? Faz parte do Dói, processo. Porém, a dói, gente dói. escolhe as nossas dores, sabia? A gente escolhe as É nossas dores verdade. e a gente escolhe o tempo que elas vão durar. A gente tem um poder muito grande na nossa mão e Deus, ele é maravilhoso quando ele nos entregou esse poder, né? O poder da Sim, autoescolha. Então, a verdade. gente precisa saber fazer escolhas e a gente só vai saber fazer escolhas se a gente for saudável nas nossas emoções. Então, ó, a É, gente deu o nosso tempo. Eu quero te é agradecer verdade. muito, cara. Você estava compartilhando aí tuas caixinhas, né? O teu tempo. Ah, hoje nem que se compara da primeira live. Cara, hoje foi ontem que eu ouvi tua voz e você falou, tô bem, não sei o que. Eu falei, cara, não tem mais como pegar a Vládia de antes e meter dentro dessa caixa aqui e dizer assim,
agora você vai ser quem eu quero. Não existe Uhum. mais isso. É verdade. Ninguém Não mais tem. consegue. Sim, é Quando você verdade. se conhece de verdade, ninguém consegue mais tampar o brilho de alguém que se conhece. Ninguém Exatamente. consegue. E aí Influi, né? Como eu te falo, o né? governo, Influi. o governo ele é escancarado, assim, onde você chegar, você vai botar a mão, vai prosperar, se onde você botar o pé, você Amém. vai tomar posse. Aonde você for, você vai governar, porque você aprendeu a governar a si própria. Eu acho que é um dos Uhum. maiores governos que a gente precisa ter. A Bíblia fala disso lá em Provérbios, que é o governar até da nossa língua, né? A gente fala às vezes as coisas, se a gente conseguir É. governar isso, a gente consegue governar tudo. Então, assim, Uhum. que você possa a cada dia crescer mais nesse processo do Amém. autoconhecimento, que você venha realmente se encontrar com você mesma, viver essa plenitude de vida. E o que Deus vai fazer, eu não sei, né? Igual eu te falei, Deus pode fazer uma restauração ou não, Deus pode trazer uma pessoa ou não. Isso aí tá diante de você, das suas próprias escolhas. É você que vai escolher viver isso e que você saiba escolher. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu me sinto privilegiada de hoje fazer parte do teu processo, né? Quando Deus Legal. começou a me incomodar, eu criei uma certa resistência e eu falei assim, não, cara, eu tenho que transbordar porque eu já não sou mais a mesma pessoa, eu vou pra cima. E assim, eu me Uhum. sinto muito feliz, principalmente uma amiga minha falar assim, eu conheci ela desse jeito e hoje tá vendo você, né? É chocante mesmo ver o que Deus é o que eu quero para todas as mulheres que me cercam, para os homens também, sabe? É porque a gente estava conversando mais cedo, eu e o Tom, quando a gente começa a transbordar, a gente quer que as outras pessoas também vivam isso. Porque, Exatamente. cara, é maravilhoso esse encontro com a gente É. mesmo, com a nossa essência, com aquilo que a gente nasceu para ser, sabe? Sem ser peso para ninguém e também sem deixar Uhum. as pessoas serem peso para a gente. Porque Exatamente. esse processo do autoconhecimento, ele te faz viver isso. Você não coloca peso no outro, mas também você não aceita mais que ninguém Uhum. coloque peso em cima de você. Sim. Né? Eu acho que uma das coisas maravilhosas para quem não. Eu nunca tive esse problema, mas tem pessoas que tiveram problema de dizer não, e uma das coisas que é mais chocante é quando elas começam a viver essa questão da escolha. Não quero. Isso aqui eu não aceito mais. Cara, é Uhum. maravilhoso. Exatamente. E É eu vou te falar, a libertador. gente precisa viver isso, sabe por quê? Jesus veio para isso, para a gente ter uma Sim. vida abundante, Abundante, sabe? livre, Abundante. A né? gente vai passar por crises, mas essa vida abundante a gente precisa experimentar aqui na Terra. Ela não está É verdade. reservada para o céu, ela está reservada para a É Terra, verdade. sabe? E a gente Uhum. precisa tomar posse dessa vivência. A gente só tem o agora, a gente precisa viver o agora e ser paz. Vai ter Uhum. momentos que a gente vai estar turbulento. A gente precisa saber escolher as pessoas que vão entrar nessa turbulência para poder nos resgatar, sabe? Então, assim, eu me sinto muito honrada por Deus, muito feliz de estar vivendo esse teu processo, de algumas caixas que foram abertas que doeram, né? Uhum. Que dá vontade de retroceder, isso é natural, faz parte do É. processo. Uhum. Mas ver que hoje te olhar e ver que você já não é mais nem a mesma de ontem. Você já não é mais nem a Sim. mesma de uma hora atrás, cara. Isso é fantástico. É Isso é incrível, fantástico. né? Só Deus. É. Só em Deus ele é a fonte, sabe? Ele é a nossa fonte, é o nosso Criador, é nele. Tudo tá nele, todas as respostas, tudo que a gente precisa, a nossa identidade, porque ele foi ele que nos fez, Yeah. né? Ele nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe, ele viu nossos ossos sendo formados. Então, a nossa verdadeira identidade que tá no Senhor, né? Tá em Jesus, é nele. Então, buscar, né, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, tudo isso, o ensino com outras pessoas, né, com pessoas como você, mas sempre ter o seu momento com Deus, a Sim. conexão com o Senhor, não deixar isso de lado de jeito nenhum, porque não é possível você se conhecer se você não conhece seu pai. A pessoa Não que te tem criou, que como. te Não tem formou, que como, te cara. trouxe nesse mundo, que tem um plano para nós, que tem um projeto, ele te formou para um plano, para um projeto, tem algo pronto para ti. Ah, eu A tô gente só fazendo precisa. merchandising aí do treinamento na segunda-feira. É Top! verdade. Muito Top bom. demais, meu Treinamento, que Deus. aí já não é muito a minha área, a questão do cérebro, né? E o Tom tá dando Uhum. um treinamento online para quem quiser, para mentes vencedoras. Legal. Está sendo top, está sendo maravilhoso. Ana, que bom! Poxa, que pena que tem gente entrando, a gente já está no final da live, mas a gente vai É deixar. Len, verdade. deixa a live salva. Essa live não vai ficar Vou no meu salvar. feed.
Eu vou salvar e eu tenho uma coisinha só para falar aqui, antes que eu Tá. esqueça, assim. Por que que a gente está fazendo isso hoje? Porque, assim, eu e a Érica, nós nos unimos, tem um projeto chamado Restaurando Elas, que esse projeto é de Deus para nós. Por quê? Porque eu já vai fazer 7 anos que eu me divorciei, né? 7 anos. Então, assim, foi um processo lento, doloroso, né? De tratamento, de muito choro para eu chegar até aqui. E o que que eu quero hoje? Cara, eu quero te ajudar quem for necessário, quem a gente conseguir alcançar, quem Jesus nos enviar, a não ter que passar por tudo isso, a não ter que esperar mais 7 anos, cara. Você pode fazer isso hoje, você pode começar seu processo agora, você pode começar uma transformação agora, se você quiser. Você já pode começar essa busca hoje, então não espera 7 anos para você se Não espera descobrir, separar, né? Não espera não separar. espera Porque às separar, não vezes espere o divórcio, a né? ideia é de. Eu falo que a separação é bem semelhante à questão do suicídio, sabia? Porque uma pessoa, quando ela fala em suicídio, ela não quer se matar, ela quer acabar com a dor. Uma pessoa, quando ela fala em separação, às vezes, de fato, ela não é uma separação que ela também quer encerrar uma dor, aquela dor daquele momento. Então, separar, aparentemente, parece ser a melhor opção, mas ela traz muitas dores, muitos prejuízos. E quanto mais o tempo passar, né? Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, não tinha essa noção, mas é muito sofrido. É quem vive essa realidade que pode dizer com muita propriedade, mais ainda do que eu, de vivência, né? Porque parece ser fácil, mas você está estancando uma coisa e ali você vai sangrar, igual por anos, né? Você sabe a dor que hoje você sente, que não está relacionada a um homem, mas está relacionada à questão que o divórcio trouxe, né? E em algum momento a Uhum. gente vai falar sobre isso, vai abrir essa caixa. Então, Eita, vamos deixar para a próxima. Bom, então falou, vamos falar isso na vamos, segunda-feira. Bom, beleza, vamos, fechou. tá bom. Então, Então eu quero tá. agradecer todo mundo que entrou, a Ana. Privilégio poder estar aqui falando, né? Porque se deixar, tem que me parar mesmo, porque se deixar eu vou embora. Então, eu quero É, agradecer todo mundo que entrou, o Tom que ficou com a gente até o final e ficou uma hora atrás também que ele entrou, que eu errei a hora. Obrigado por vocês estarem compartilhando também essa live e contribuindo. Beth, amiga, obrigado por você estar aqui com a gente. E Vládia, de novo, gratidão pela tua vida. então Deus abençoe, tá? Tá bom. Lembra que você que vai ter que Até. fechar aí, porque o controle foi para Tá, eu sua vou mão fechar hoje. quarta-feira de novo aqui, nosso point. Toda quarta. Fechou. Um beijo no coração. Tchau.